Bom dia, gente. Na aula de hoje a gente vai ver como que o planejamento ambiental pode ser adotado diferentemente em órgãos públicos e em empresas privadas. Então, primeiro nós temos aqui uma diferenciação entre esses dois setores e duas características macro destes dois. Primeiro, nós temos o setor público como aquele que é responsável por criar leis ambientais. E aí, para isso, ele tem que pensar tanto a nível nacional como a nível local. E aí, dependendo desse nível, nós vamos ter diferentes órgãos. Então, se for a nível local, nós teremos órgãos ambientais federais. Se for a nível estadual, nós teremos órgãos estaduais. E se for a nível local, nós teremos órgãos municipais. Já o setor privado, ele não cria as leis, ele respeita as leis, né? Aquelas leis que têm relação com o seu foco de atividade. E aí, como esse setor privado ele está mais voltado à realização de lucro e também às exigências do mercado, normalmente os empreendimentos acabam respeitando aquelas leis que, primeiro, são obrigatórias e depois que são exigências do mercado, mas não são propriamente ditas obrigatórias para o empreendimento. Então, às vezes, o empreendimento tem a opção de adotar uma lei a mais, caso perceba que o mercado está exigindo aquilo. Vamos começar com o setor público, apresentando as principais características. Então, no Brasil, nós temos duas grandes leis que tratam de meio ambiente e que acabam dando origem não, mas servindo de base para todas as outras. A primeira é a própria Política Nacional de Meio Ambiente, instituída em 1981, e nós também temos o artigo 225 da própria Constituição Federal, de 1988. E aí, quando a gente fala de meio ambiente no setor público, a gente enxerga como uma das principais características a criação de leis e diversos tipos de ações que visem melhorar o meio ambiente e conservá-lo de forma a manter, né, esse meio ambiente e também uma qualidade de vida para a população atual e também as populações futuras. E quando o setor público ele vai fazer esse processo de criação de leis, ele tem que levar em consideração algumas coisas. O primeiro é que essas leis têm que servir para mediar interesses, né? Então ele tem que verificar quais são os atores sociais que podem ser afetados. Então, quando eu digo atores sociais, é população, empresas, universidades, centros de pesquisas, o próprio governo, né? Fazendeiros, por aí vai. Outros governos também, às vezes. E quais são não só as questões ambientais que podem ser afetadas, mas também as questões sociais e econômicas. E aí, com isso, verifica-se como que uma lei pode ser criada para atender a todos esses interesses, ou não só atender aos interesses, mas para estipular questões que devem ser respeitadas, né, por esses atores. E aí também o ideal é que se conheça quais são os conflitos em torno do eixo em que se esteja querendo criar uma lei. Quando eu digo eixo, por exemplo, o eixo recurso hídrico, o eixo solo, o eixo floresta. Então, digamos, por exemplo, floresta, né? O Código Florestal. Quais são os atores sociais que podem ser impactados? Nós temos aí grandes fazendeiros, né? Que queiram se estabelecer numa área de mata, por exemplo. Quais são os conflitos que podem haver? Como que a lei pode mediar os interesses dos atores sociais? E também quais são as questões que o próprio meio ambiente precisa para ser preservado e que esses atores sociais têm que respeitar. Tá? Então é mais ou menos isso. E aí, para isso, nós temos dois grandes núcleos de instrumentos em que o setor público pode se basear para
tentar propor melhorias, né? Então, além das leis, nós também temos instrumentos baseados em leis, que seriam mais coisas que o poder público, por assim dizer, coloca mais a mão na massa depois que se cria a lei. Então, os dois grandes tipos de instrumentos são instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos. Essa questão dos instrumentos nós vimos em outras aulas. Quando a gente fala de estados e municípios, os órgãos federais ainda não, tá? Mas em se tratando de estados e municípios, os principais órgãos são as secretarias de meio ambiente, tanto estadual como municipal, e também temos alguns conselhos ou comitês que podem ser criados. E aí, quando a gente vê algumas características, né, desses órgãos ou conselhos, nós percebemos algumas características. A primeira delas é que eles são consultivos, ou seja, eles são aptos a tirar dúvida da população em relação a como que as leis devem ser respeitadas. Alguns desses órgãos, as secretarias principalmente, são deliberativos, então elas têm o poder de decidir, normalmente na forma de criação de leis e, por exemplo, também na aprovação ou não de algumas questões, como licenciamento ambiental de empresas. E também temos a descentralização de atores. Tá? Nós vamos ver uma descentralização mais à frente, em outro tópico, que não são descentralização de atores. Mas essa descentralização ela não acontece muito nas secretarias, mas acontece nos conselhos e também nos comitês. Os conselhos e comitês normalmente são um grupo de pessoas que representam, né, tanto o setor público, os órgãos públicos, como também a sociedade civil. E é daí que vem essa descentralização, porque aí não são só o poder público que fica responsável pela deliberação de alguns assuntos, mas também a própria sociedade civil de forma organizada. Como assim? A partir, por exemplo, de representantes de empresas, representantes de universidades, tá? Eles podem elencar representantes que vão fazer parte desses conselhos ou comitês. E aí eles vão poder trazer as questões, né, pertinentes para que se consiga deliberar sobre alguns assuntos. Quando a gente vê o setor público criando leis ambientais, a gente verifica três posturas que o setor público pode assumir. A primeira é a forma regulatória, que é a própria criação de leis ou outros tipos de normas. A segunda é a postura estruturadora, que é uma atuação mais direta do setor público junto à sociedade civil, na forma de projetos ou programas, além da própria criação de unidades de conservação. E o terceiro tipo é a postura indutora, que essa forma acontece a partir de financiamentos de projetos e programas. Então, qual é a diferença da estruturadora para a indutora? É que na indutora, o setor público atua mais na liberação de dinheiro para que as ações sejam desenvolvidas por outras pessoas, por outros órgãos, por ONGs, por exemplo, por até mesmo outras empresas que prestam, né, serviço para o setor público. Então, é possível você criar uma empresa que preste serviço para o setor público recebendo financiamento. Aqui nós temos um esquema de como se dá a criação dessas políticas públicas. Então, nós temos aqui o ecossistema funcionando de forma normalmente. E aí acontecem questões ambientais. E aí essas questões ambientais, não só nas administrações municipais, tá? Esse autor ele citou questões municipais, mas também pode acontecer em questões estaduais e também federais. Essas questões ambientais podem acontecer de duas formas. A primeira
é do próprio homem, né, se relacionando com o meio ambiente, com os ecossistemas e gerando pressões ambientais, impactos ambientais, etc. Pode ser também interagindo como forma de subsistência, mas também é possível que nós tenhamos a questão ambiental do próprio ecossistema intocado e que a gente precise, né, ou que a gente planeje que esse determinado ecossistema se mantenha intocado sem nenhuma forma de interação. Então, nós temos o nós podemos ter três tipos, né? Ele intocado, ele com interação humana para fins de subsistência e ele com interação humana acabando gerando impactos ambientais. E aí essas questões ambientais são forças motrizes que induzem discussões que geram políticas ambientais pelo setor público. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos: a educação ambiental, o planejamento energético, controle da poluição, licenciamento ambiental de empresas e avaliação econômica de impactos ambientais. Tudo isso procurando, né, o desenvolvimento sustentável. A partir daqui, a gente vai ver algumas características de cada esfera do setor público: a esfera federal, estadual e municipal. Dentro da esfera federal, nós temos diversos órgãos que podem atuar em relação com o meio ambiente. Nas esferas estaduais e municipais, normalmente tudo se concentra nas secretarias de meio ambiente. Já nas esferas federais, não. Nós temos, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente como o principal órgão que trata, né, do setor, da criação de leis, mas quando a gente vai verificar a execução de algumas ações, aí começa a aparecer outros órgãos. Se forem ações relacionadas à água, nós temos a Agência Nacional de Águas. Se forem ações relacionadas a licenciamento de empreendimentos federais, nós temos o IBAMA. E se forem criação e gestão de unidades de conservação, nós temos o ICMBio. Os órgãos federais a gente pode trazer para a pirâmide da administração. Essa pirâmide, vou tentar desenhar aqui. Essa pirâmide, ela normalmente se divide em três partes. O topo é o eixo estratégico, o meio é o eixo tático e a base da pirâmide é o eixo operacional. Então, quanto mais próximo da base da pirâmide, mais as ações são de fato executadas, por exemplo, a nível de visita de campo, por assim dizer. É mais trabalho manual quando a gente olha para essa pirâmide. E quanto mais para cima a gente verifica, são ações mais de cunho mental, de planejamento, tá? No campo das ideias. Então, quando a gente pensa em órgãos federais, como eles estão mais distantes da realidade local, e eles têm que pensar na realidade do país como um todo, então eles ficam mais, não é impossível a gente ver ações de órgãos federais a nível local, só que é mais comum a gente verificar, né, o planejamento a nível estratégico, que seriam a criação de leis. Tá? Normalmente, esses órgãos federais ele têm maiores aportes de recursos financeiros, só que esse recurso financeiro não é muito traduzido, é possível, né, ser traduzido em ações locais, mas não é tão traduzido em ações locais efetuadas pelos técnicos, né, que trabalham nesses órgãos. Esses recursos financeiros, eles podem ser traduzidos, transformados em programas, né, de financiamento de ações pelos órgãos estaduais e federais, tá? Então, normalmente os recursos financeiros dos órgãos federais acabam servindo para ajudar os órgãos estaduais e municipais. Eu costumo dizer que os órgãos federais se encontram lá em Brasília.
Mas como eles ficam muito distantes, né, ficariam muito distantes, é normal a gente encontrar as chamadas superintendências estaduais desses órgãos. Então, as superintendências estaduais não são órgãos estaduais, são os órgãos federais que a gente viu aqui em cima, né? Então, por exemplo, nós temos o Ministério do Meio Ambiente do Estado do Pará. Então, é uma superintendência, é uma representação do Ministério do Meio Ambiente aqui no Estado do Pará. O IBAMA também, nós temos a superintendência do IBAMA no Estado do Pará. Por que serve isso? Para quando você precisar de alguma verificação, de alguma atuação junto a um desses órgãos aqui federais, você não precisa viajar até Brasília. Você viaja normalmente para a capital do seu estado ou para algum grande núcleo, né, que tenha no seu estado, e aí normalmente vai ter uma superintendência lá. Pode não ter nas cidades dos interiores, mas nas capitais muito provavelmente vai ter. E aí, quais são alguns exemplos de instrumentos de gestão ambiental que a gente pode verificar feitos pelos órgãos federais? A criação da agenda ambiental da administração pública, a chamada A3P. Isso aqui, essa agenda ela pode ser implementada por qualquer órgão público que queira melhorar as suas questões ambientais. Então, não são só os órgãos públicos. Qualquer órgão de qualquer natureza, não só de meio ambiente, pode implementar essa A3P para melhorar as questões ambientais do seu órgão. E aí, os órgãos federais eles podem vir não só na implementação da A3P neles mesmos, mas também na criação das diretrizes que os outros órgãos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, devem seguir. Tá? E também na criação de programas nacionais. Então, Programa Nacional de Conservação de não sei o quê. Então, normalmente são os órgãos federais que criam esses programas mais abrangentes, com diretrizes e objetivos nacionais que cada estado deve acabar seguindo, tá? Já os órgãos estaduais, normalmente eles funcionam pegando, por assim dizer, as leis federais e adequando para as realidades estaduais. Então, normalmente a gente tem uma lei federal, por exemplo, a Política Nacional de Recursos Hídricos, e aí nós temos a Lei Estadual de Recursos Hídricos, que é a lei federal adequada para o estado do Pará, por exemplo. As leis estaduais, elas nunca podem ser menos restritas que as leis federais. Elas têm que ser igualmente restritas ou mais restritas, tá? Nós não podemos ter uma lei federal com 10 restrições, por exemplo, e quando chegar na lei estadual diminuir para 9 ou 8. Tem que ser sempre as 10 restrições, mas também implementar algumas outras a mais. Mas também é possível que ocorra a criação de leis inéditas. Isso aqui é um pouco mais difícil, tá? Que um estado crie uma lei própria sem que haja uma lei federal para se embasar. Mas é possível sim, o próprio estado do Pará tem um exemplo que é o cadastro ambiental rural. Tem uma discussão que diz que que o estado do Pará e o estado do Mato Grosso, eles, não lembro agora se é o Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, que eles dividem a paternidade, por assim dizer, da criação desse instrumento que é a lei do CAR. E aí, então, começou-se, né, com duas leis estaduais, no Pará e no Mato Grosso, e depois de alguns anos é que o poder público federal se baseou no cadastro ambiental rural desses dois estados para criar uma política nacional. E aí, se tratando de recursos financeiros, os órgãos estaduais costumam ter mais recursos financeiros e também pessoas trabalhando lá que os municípios, mas ainda menos que os órgãos federais. E aí, como os técnicos dos órgãos estaduais eles já estão mais próximos da realidade local,
um pouco mais, né, pelo menos em comparação com os órgãos federais, já é possível a gente verificar ações locais feitas pelos órgãos estaduais, tá? Então, nós temos sim uma maior possibilidade de profissionais dos órgãos estaduais realizarem ações nos interiores, nas cidades dos interiores. E aí, aqui nos municípios, é onde, de fato, todos os impactos ambientais acontecem, né? Os impactos ambientais sempre acontecem a nível local. Mesmo que seja um empreendimento a nível federal, e aí precise, né, de um licenciamento federal, esse empreendimento ele vai afetar realidades locais de alguns municípios. Então, esses municípios vão acabar percebendo, né, todos os impactos que acontecem, todas as dinâmicas da população. E aí, com isso, os técnicos que trabalham nos órgãos municipais, eles acabam tendo um maior contato com a população. Seja um maior contato partindo dos órgãos, né, para realizar ações junto com a população, ou mesmo vice-versa, da população procurando os órgãos municipais para tirar dúvidas ou tentar, primeiramente, né, nos órgãos municipais, sanar questões, resolver pendências, etc. E aí os técnicos, né, dos órgãos têm que conseguir saber o que é atribuição deles e o que é atribuição de órgãos de outras esferas para poder passar, né, para poder direcionar a população para os outros órgãos quando não for competência deles. E aí, claro, que isso acontece também nos órgãos estaduais e municipais. Só que como os municípios são mais próximos, a população às vezes acaba procurando primeiro os municípios. É possível haver criação de leis mais específicas para as realidades locais, só que isso não é normal de se ver, tá? O normal é a gente ver lei federal, depois a adaptação de uma lei estadual. Não é comum a gente ver uma terceira etapa, né, do município pegando uma lei federal e estadual e atualizando ela com especificações. E aí aqui, esses órgãos municipais normalmente têm menos recursos financeiros, e aí essas ações, quando a gente volta lá para aquela pirâmide, né, já é a base da pirâmide, já são os recursos financeiros já são voltados para ações mais manuais, por assim dizer, para ações mais práticas, em loco. Só que aí os municípios costumam ter uma equipe reduzida e, além de ser reduzida, muitas vezes essa equipe não é concursada, é uma equipe contratada. E aí, quando muda-se o prefeito, parte dessa equipe se desfaz, ou a totalidade dessa equipe se desfaz, novos servidores são contratados e aí os novos servidores precisam reaprender tudo novamente. E aí sempre é mais comum isso acontecer nos municípios, e aí sempre a cada 4 anos tem um risco das ações terem uma baixa de eficiência enquanto uma nova equipe está sendo atualizada. Uma outra questão é a da descentralização, mas dessa vez não é a descentralização de novos atores, mas sim a descentralização de atribuições. O que isso significa? Às vezes nós temos algumas ações que eram desenvolvidas pelos órgãos estaduais, só que aí percebeu-se que ficaria mais fácil, por assim dizer, caso essas ações fossem realizadas logo pelos municípios, por já estarem, né, mais próximos dos impactos ambientais, etc. E aí essas ações acabam sendo descentralizadas, passando dos órgãos estaduais para os órgãos municipais. Só que aí, como normalmente essa equipe é mais reduzida nos municípios e acaba acontecendo cada vez mais esse processo de descentralização, passando mais tarefas para os municípios, essa equipe reduzida pode acabar cada vez mais ficando sobrecarregada. Essa descentralização pode vir, sim,
ser acompanhada de recursos financeiros, mas às vezes acontece somente com a compra de equipamentos, de insumos. Então, por exemplo, às vezes o município ganha uma nova atribuição ambiental e o Estado compra alguns carros, alguns equipamentos, como GPS, etc., para o município. Só que depois a manutenção desses equipamentos e a compra de novos, quando der problema, né, quando quebrar, fica a cargo dos municípios. Então, mesmo que no começo tenha um presente, né, não tem o custo da compra de uma caminhonete 4x4, por exemplo, a manutenção, os impostos desse carro, por exemplo, acaba ficando a cargo do município. E para finalizar esse tópico, a gente tem como principal exemplo de uma lei que tem relação com o meio ambiente, mas não é estritamente ambiental, é o Plano Diretor Urbano, que é uma obrigação para alguns municípios com mais de tantos mil pessoas, e não é uma lei somente ambiental, mas que tem um grande caráter ambiental nela que deve ser respeitado. Esse tema também é tema de uma outra aula. Agora, dando uma olhada no setor privado, como o setor privado está mais voltado, né, para a geração de lucro próprio, a princípio não é interesse dele, né? A princípio é fazer leis, aliás, fazer ações ambientais. As ações ambientais costumam vir na forma de reativa. O que isso significa? Significa que o setor privado não costuma ser proativo na execução de questões ambientais que não sejam obrigação. Então, caso surja uma nova obrigação, né, que eles precisem respeitar na parte de licenciamento, por exemplo, eles vão e acabam acatando. Mas enquanto não for obrigação, não é normal, né, que o setor privado acabe englobando, pelo menos antigamente. Hoje em dia a gente já consegue perceber uma mudança em alguns ramos. E o setor público, aliás, desculpa, o setor privado, tem a possibilidade de desenvolver política própria, política ambiental própria. Nesse caso, não é uma lei, tá? Quando a gente fala de política do setor público, são leis. Quando a gente fala de política no setor privado, são políticas mais na forma de diretrizes. É aquilo que a empresa busca alcançar e vai servir de base para que as ações ambientais da empresa se desenvolvam buscando determinados parâmetros e objetivos, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente for citar um pouquinho essa questão da ISO 14000. Então eu falei agora há pouco que normalmente essas empresas, quando elas buscavam as questões ambientais, era mais para seguir obrigações ambientais, evitando a paralisação de suas atividades e o recebimento de multa. Hoje em dia, a gente já percebe que algumas empresas buscam outros benefícios. Então, eles desenvolvem ações além daquilo que a lei pede. Então, além de respeitar as leis, eles fazem ações a mais. E quais são esses benefícios? Alguns deles nós temos aqui embaixo. Primeiro, redução de custo. Então, por exemplo, reduzindo desperdício, né? Quanto mais desperdício, mais custo a gente vai ter para recomprar os materiais. E também uma maior eficiência da produção. Quanto maior a eficiência, mais rápido aquele produto ou serviço é gerado, e aí mais produto e serviço é gerado em relação ao tempo. Uma melhoria da imagem da empresa a partir de um marketing ecológico. Então, é possível, a gente vai ver daqui a pouco, que uma empresa consiga uma certificação ambiental, comprovando que ela segue à risca determinadas normas e diretrizes ambientais e respeita o meio ambiente, além do que é estipulado pela legislação. E aí, quando essa empresa consegue essa certificação, esse selo verde, ela pode fazer uma propaganda em cima disso.
e também pela diminuição de riscos de acidente, porque quando esses riscos acontecem, gera-se a geração de multa, é possível, né, a geração de multa, mas inevitavelmente acaba realizando a paralisação das atividades, e aí atraso, desperdício e tudo mais. Quando a gente fala, novamente a gente fala lá da política ambiental, né? A política ambiental de uma empresa são, como eu falei, de forma mais não é uma lei, são mais diretrizes que a empresa busca alcançar. Então você pode buscar aí, para ter como exemplo, política ambiental da Coca-Cola, por exemplo, vocês podem dar uma olhada. Normalmente é uma página de um site com alguns parágrafos informando o que a empresa busca estipular como diretrizes ambientais. E essas diretrizes, essa política ambiental é feita pela alta administração, junto com a parte técnica de meio ambiente. Então, os altos executivos da empresa se juntam com os profissionais de meio ambiente e debatem em reunião, né, quais seriam essas diretrizes que a empresa quer alcançar para melhorar sua imagem, para respeitar o meio ambiente, quais são aquelas que podem ser alcançadas, e aí a parte técnica vai responder, né? E aí a parte técnica também vai falar, olha, para executar tal ação a gente precisa de tanto de dinheiro. Vocês conseguem disponibilizar para a gente para comprar material, comprar equipamentos novos? E a alta administração vai definir o que pode disponibilizar de recurso financeiro para que a parte técnica consiga desenvolver essas ações. E aí, depois que essa política ambiental da empresa é estipulada, ela é socializada com toda a empresa, para que toda a empresa fique sabendo, né, de quais são as melhorias que podem ser alcançadas e que cada setor, como cada setor pode ter relação com o meio ambiente. Isso é muito tirado dessa norma ISO 14000. Essa norma ela trata dos sistemas de gestão ambiental em empresas, caso a empresa queira uma certificação ambiental de que consegue seguir todas essas normas aqui. Só que mesmo assim, o setor privado, o empreendimento, ele pode, caso ele não queira a certificação em si, o que exigiria alcançar todos esses tópicos, caso ele não queira a certificação, ele pode utilizar a norma como base para buscar algumas melhorias, né? Então nós temos alguns pontos aqui que são obrigatórios, caso a empresa tenha licenciamento ambiental, por exemplo, esse segundo ponto aqui, que é o levantamento das legislações ambientais pertinentes. Então, se uma empresa tem licença ambiental, ela tem que abranger todas essas leis. E também esse terceiro ponto, que é a definição dos impactos ambientais significativos, na hora da execução do estudo de impacto ambiental para fins de licenciamento. Então, esses dois pontos aqui já são obrigatórios. Agora, caso a empresa queira estipular algo a mais, né, mesmo que não seja tudo, ele pode, por exemplo, estipular a política ambiental da empresa, conforme já foi explicado, pode definir objetivos e metas ambientais. Os objetivos seriam questões mais abrangentes e as metas seriam questões mais valores numéricos a serem alcançados. Então, por exemplo, objetivo, diminuição dos impactos ambientais hídricos. Meta, melhorar o pH do nosso efluente em 10%. Tá? Então, a meta percebe que já tem um valor numérico atrelado. 10% de melhoria do pH. O objetivo não tem nada de numérico atrelado. Outro ponto, identificação das partes interessadas. Então, nós podemos ter como partes interessadas os próprios consumidores dos produtos ou serviços desse setor privado, dessa empresa, mas também os próprios fornecedores, né, os próprios parceiros econômicos. E aí, depois de identificados, pode ocorrer uma extensão da gestão ambiental, das obrigações ambientais para algumas dessas partes interessadas, como, por exemplo, os fornecedores.
Então, em alguns casos, não são só as empresas que têm que respeitar o meio ambiente, mas também os próprios fornecedores têm que executar ações de conservação do meio ambiente. Um exemplo bem recente que aconteceu nesse ano, de 2024, há poucos meses atrás, foi que os abatedouros de carne, eles, há vários anos, eles já tinham que ter o seu gado proveniente de fazenda de áreas que não foram desmatadas ilegalmente. Só que antes eram só os abatedouros. Só que o que acontecia? Às vezes, esse abatedouro já comprava o gado, já criava na sua fazenda o gado somente na fase adulta. O bezerro ele era criado numa outra fazenda. E aí essa outra fazenda não tinha obrigação ambiental de ser de uma área não desmatada. E aí esse ano aconteceu essa extensão para toda essa cadeia produtiva. Então, desde a criação do bezerro, todas as fazendas que passarem desde o nascimento do bezerro até o abate dele vão ter que vir de fazendas de áreas não desmatadas. Então, continuando aqui, o treinamento de toda a equipe da empresa, não só a equipe que tem geração de impacto ambiental significativo, então não só a parte da empresa que gera grandes impactos ambientais, mas também outros setores da empresa que não tem muita relação com o meio ambiente. Então, por exemplo, o setor de recursos humanos, o RH, que faz a questão de contratação, pagamento, né, das pessoas. Esse setor lida mais com as pessoas da empresa, não lida com o meio ambiente, mas mesmo assim esse setor precisaria passar por um treinamento sobre meio ambiente, claro que adequado às questões ambientais daquele setor específico. E de questões mais abrangentes que todos os funcionários da empresa têm que ter de conhecimento da política ambiental. Esse penúltimo tópico aqui, o ciclo PDCA, é um ciclo de melhoria contínua. Então, de tempos em tempos, a cada ano, por exemplo, algum parâmetro ambiental da empresa tem que melhorar. Então, sempre as técnicas da empresa têm que acabar melhorando, todo ano. E a realização de auditorias, que são processos que é como se fosse uma fiscalização, mas não pelo órgão público, mas por uma outra empresa que é especializada em auditorias e não tem relação nenhuma com essa empresa que está realizando isso daqui, tá? Então, é uma empresa imparcial que faz uma visita e verifica, né, se as questões ambientais dessa empresa estão sendo respeitadas. E aí, para finalizar, nós temos um quadro comparativo com algumas questões entre a gestão pública e a gestão privada. Então, na gestão pública, as leis ambientais, né, devem ser obrigação dos servidores públicos respeitar as leis, enquanto que a gestão privada, a gente tem aquelas leis que são obrigatórias para cada tipo de empreendimento, né, dependendo do seu licenciamento. E aí, caso a empresa queira realizar ações a mais, que não são obrigatórias, seriam ações bônus, né, já seria uma oportunidade de crescimento econômico. A gestão pública, quando ela trata de gestão ambiental, ela busca assegurar a qualidade de vida da população como um todo e a conscientização dessa população, para que a própria população também desenvolva ações mais sustentáveis, além da conservação de ambientes naturais. E quando a gestão privada, o setor privado fala de gestão ambiental, ela procura melhorar a questão ambiental somente da própria empresa, buscando controlar os impactos ambientais causados pelas suas atividades. Alguns exemplos aqui de instrumentos da gestão pública, nós temos a avaliação de impacto ambiental, mas essa avaliação de impacto ambiental também aparece aqui na gestão privada. A diferença é que na gestão pública, a AIA, né, que é a avaliação de impacto ambiental, se traduz na
no órgão ambiental, avaliando os estudos realizados pelas empresas para emitir licença, tá? Então, a gestão pública analisa e emite licença, enquanto que a AIA do setor privado se traduz na busca pela licença e na realização dos estudos obrigatórios solicitados pela gestão pública. Temos também o monitoramento, seja o monitoramento e fiscalização dessas empresas, ou também o monitoramento das suas próprias ações, de ações realizadas pelo próprio órgão. Assim como o monitoramento também de recursos naturais, tá? Para saber se tal recurso, como por exemplo um rio, está sendo impactado ou não. Temos também a educação ambiental da população e as agendas ambientais, que são programas e objetivos que devem ser alcançados, por exemplo. Já na gestão privada, nós temos alguns instrumentos, como por exemplo a AIA, que eu já citei. Temos também o sistema de gestão ambiental, que é a norma ISO 14000 que eu acabei de citar, normalmente implementado somente quando a empresa busca uma certificação ambiental, mas também pode ser implementado de forma opcional, sem a busca pela certificação, e também aí não precisa respeitar toda a norma, pode ser somente em parte. A auditoria também já expliquei. A educação ambiental aqui é uma educação ambiental dos seus próprios funcionários, uma avaliação do desempenho da empresa para ver o que pode ser melhorado, né? E na busca por mais lucros e eficiência, e a análise do ciclo de vida do produto. Isso daqui é mais voltado quando a empresa produz produtos, não muito quando a empresa presta serviços. Então, uma empresa pode prestar serviços ou criar produtos. Quando a empresa cria produtos, ela pode fazer uma análise do ciclo de vida de produto, que são todas as etapas da criação desse produto, e verificar quais são os impactos gerados em cada uma dessas etapas, a fim de minimização e controle desses impactos. E aí, para finalizar, a gestão pública, quando a gente fala de meio ambiente, tem foco na proteção e controle ambiental, enquanto que a gestão privada, quando a gente fala de meio ambiente, tem um foco no planejamento e na melhoria contínua dessa própria empresa. Caso vocês queiram uma bibliografia para consultar, nós temos esse artigo, que se chama Aspectos da Gestão Ambiental Pública e Privada, Análise e Comparação. Obrigado a todos, boa noite.